Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Amém? Todos acharam? Amém, glória a Deus. Vamos esperar. Deus seja louvado. Hebreus capítulo 13. Vamos ler dois versículos, versículos 5 e 6, que diz assim: Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Amém. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, neste dia, Senhor, conforme nós já vimos também aqui na Tua Palavra, o dia que se faz hoje, Senhor. Hoje nós queremos nos colocar diante da Tua presença, Senhor, nos submeter, nos sujeitarmos a Ti, Senhor, Pai querido, para ouvir a Tua voz, para escutar a Tua Palavra. A mesma palavra, Senhor, que foi dirigida lá no começo, no princípio, quando Tu criou os céus e a terra, quando Tu disseste, haja luz e houve luz, ó Pai. E hoje, Senhor, se faz a mesma palavra, hoje é a mesma palavra, Senhor. Tua palavra diz que vai passar os céus e a terra, mas nem a menor letra, nem a maior letra, Senhor, meu Pai querido, da Tua palavra vai deixar de ser cumprida. Tudo será cumprido, Senhor. Tua palavra também diz que o Senhor zela, o Senhor tem um cuidado extremo em cumprir com a Tua palavra. Tu mesmo diz também, Senhor, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor. Então nós confiamos em Ti. Nessa manhã nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, ouvir o Senhor. Fala aos nossos corações. Jesus disse que as Tuas palavras, Senhor, meu Pai, querido, são espírito e vida. E isso é o que nós precisamos, ó Senhor. Que o nosso espírito seja sustentado. Que a nossa vida seja sustentada pela Tua graça, Senhor. Por isso, como eu sempre te peço, abre os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos escutar com clareza a Tua voz aos nossos corações. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados, conforme nós vimos aqui, a epístola de Hebreus, na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, como todo mundo já sabe, é uma carta que os irmãos, esses hebreus, judeus que se converteram, eles estavam passando por alguns problemas, algumas situações apertadas, estreitas, ao ponto de desviar eles da fé, a ponto de querer mexer com a consciência que eles tiveram depois que eles se converteram. Então o autor ele vem trazendo vários esclarecimentos na pessoa de Jesus, de como que nós temos que olhar para Jesus, porque esses judeus aqui, esses hebreus, ele conhecia muito bem do Antigo Testamento. Eram irmãos
que conheciam o Pentateuco do princípio ao fim. O Pentateuco, você sabe que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, o autor aqui, ponto a ponto, foi esclarecendo aonde é que Jesus se encaixava. Aonde que Jesus estava. Como que Jesus se apresentava como sumo sacerdote. Aonde ele se apresentava como sacrifício. Por que o sangue era derramado. Usa-se também várias vezes a expressão propiciatório. Então, quer dizer, o autor ele veio trazendo aqui vários esclarecimentos. Quando chegou aqui, no capítulo 13, nesse momento aqui, ele dá vários conceitos, vários conselhos, vários princípios no âmbito social, na sociedade. Então, já que vocês foram esclarecidos, de que maneira que vocês devem se comportar aí fora. E aqui ele começa, dentre tantos princípios, que se a gente for ver alguns anteriores, ele trata de vários assuntos. Ele fala aqui do amor fraternal no primeiro versículo, ele fala da hospitalidade, ele fala para lembrar dos presos, ele fala do casamento no versículo 4, e assim ele vai seguindo. Mas quando chegou aqui no versículo 5 e 6, ele trouxe algo que se deixar que isso domine os nossos corações, isso de uma certa maneira faz com que o homem, um cristão, com que o crente esqueça-se de Deus. Por isso que ele começou ali o versículo. E se a gente for ver nos exemplos anteriores, exemplo de Jesus, exemplo dos apóstolos lá de Atos, Pedro, Paulo, Tiago, se a gente for ver, nenhum deles andava o contrário disso que nós que acabamos de ler. Diz assim, o autor ele começa assim aqui no versículo 5: seja a vossa vida sem avareza. Isso é, dicionário da língua portuguesa, avareza, qualidade ou característica de quem é avarento, de que tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Então ele já começa ali, seja a sua vida sem avareza, você tem que ser o contrário disso. Algumas palavras sinônimas dessa, e é até interessante ver também, dentro do dicionário da língua portuguesa, que diz assim: cobiça e uma outra, concupiscência. Cobiça, desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Um desejo desenfreado. Desejo imoderado de bens, riquezas, honra, ambição, avidez, concupiscência. Se a gente for ver, nenhum dos exemplos, do maior que é Jesus, e dos demais tiveram alguma coisa dentro desse contexto da cobiça. Concupiscência, cobiça natural do homem, coisa que já está dentro da natureza do homem pelos bens terrenos, consequência do pecado original e que produz desordem dos sentidos e da razão. Então o autor estava dizendo aqui para os hebreus, judeus, irmãos, seja a vossa vida longe de tudo isso, longe da cobiça, longe do desejo ardente de possuir, de conseguir alguma coisa. Seja a vossa vida com moderação, não que vocês não possam ter nada, mas com moderação. Vocês têm que ter um desejo moderado, não descontrolado. Já no dicionário da língua, dicionário bíblico, diz que a avareza é um apego exagerado e nojento ao dinheiro. Temos 2 exemplos aqui. 2 exemplos que eu quero citar. Primeiro, o rei Acabe.
eu li o contexto da história do rei Acabe, como que ele foi inescrupuloso, como que ele foi exatamente o que o dicionário diz, nojento. O indivíduo já é rei, o indivíduo ele já domina, ele já tem autoridade, ele é rei, ele já tem tudo. O que ele cobiçou? De uma forma exagerada, querendo, sendo que com toda a pompa de rei que Acabe tinha, ele poderia ter tudo que ele quisesse. Mas não, ele cobiçou, ele desejou ardentemente a vinha de Nabote. A vinha de Nabote era simplesmente uma herança que ele tinha recebido dos pais. E Acabe tinha cobiçado essa vinha, vinha que vocês sabem é uma plantação de uva. E ele cobiçou isso daí. Não é que Nabote não queria dar. Nabote falou assim, rei Acabe, eu não vou te dar porque é a herança dos meus pais. Mas ele fez o que fez. Ficou triste, não comeu, rei Acabe não quis saber, não ficou depressivo por causa que Nabote não queria dar essa vinha, dessa plantação de uvas, que era a herança dos pais deles. Quem aparece em cena? A famosíssima Jezabel. Ela aparece em cena, vê o rei triste e pergunta, por que você está triste, rei? Eu queria a vinha de Nabote, mas ele falou para mim que não vai me dar. O que ela faz? A gente conhece muito bem essa personagem. Vai lá, inventa uma mentira a respeito de Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus, reúne os sacerdotes e apedreja. Depois, pela ordem de Jezabel, em que ela é morta, em que Nabote é morto, Nabote fica com a vinha. Acabe fica com a vinha de Nabote. Lendo o contexto dessa história, o fim, tanto de Nabote, tanto de Acabe quanto de Jezabel, é que os cães comeram as suas carnes no mesmo lugar. Se você for ler lá no primeiro livro de Reis, capítulo 21, se você ler o capítulo todo, Deus fala assim, ele vai morrer. Os cães vão comer a carne deles. Então olha o que um desejo imoderado, desenfreado, ardente, cadê aqui? Faz as pessoas perderem o sentido da razão, faz. O que a avareza faz? O que é o apego excessivo pelos bens, por riquezas, faz com as pessoas? É por isso que o autor aqui está falando, seja a vossa vida sem, porque se deixar, isso pega. Isso contamina o coração. Isso faz com que as pessoas se esqueçam de Deus. E um outro exemplo clássico também, está no Novo Testamento, que foi em Atos, capítulo 5, de Ananias e Safira. Você sabe muito bem que tanto Barnabé como eles fizeram a mesma situação com algum ponto diferente aí. Enquanto Barnabé, ele vendeu um terreno. Barnabé foi lá, vendeu o terreno, pegou o montante e depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira fizeram o mesmo. Só que Ananias e Safira, mesmo que eles tivessem vendido o terreno, e se eles não quisessem, seria até melhor que eles não quisessem depositar ou ofertar o dinheiro. O terreno é meu, eu faço o que eu quero, eu vou vender, eu vendo e não vou ofertar. Seria melhor do que o que eles fizeram, porque eles venderam o terreno por um X valor e concordaram que vamos depositar um outro X valor. Isso é, eles mentiram. E ainda quando o apóstolo Pedro perguntou, foi por tanto que vocês venderam? E eles confirmaram. Eles podiam ter falado, não, Pedro,
eu vendi por tanto, mas eu só depositei esse. Não, eles confirmaram que vendeu por tanto, que o valor total que eles depositaram aos pés do apóstolo foi o valor que reduzido. E Ananias confirmou. Veio Safira, depois que Pedro deu a sentença, porque que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, diz a Bíblia, diz Atos, que ele expirou e morreu. Quando Ananias tinha acabado de ser enterrado, quando Safira apareceu, Safira também podia ter falado a verdade. Mas não, ela confirmou a mentira. Da mesma maneira, expirou e morreu. Quer dizer, esse negócio de avareza, de apego excessivo que a gente está vendo muitos mais nos dias de hoje, leva as pessoas a perderem a razão, os sentidos, perder totalmente a situação de si. Cobiça, a avareza, a cobiça, a concupiscência, então, tudo na mesma classificação, até da lascívia. A palavra cobiça, que eu achei interessante, que ela é extraída lá também de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Então quer dizer, esse amor excessivo, esse desejo ardente, desenfreado pelo dinheiro, olha, presta atenção, e olha que o dinheiro por si só ele não é ruim, mas o que faz a pessoa perder o sentido é o amor excessivo. Diz aqui, o Paulo está falando para Timóteo, que é a raiz de todos. Começa com a avareza. Em Colossenses diz que a avareza é uma idolatria. Que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E que nessa cobiça, isto é, nessa filargúria, filéu, amor, e arguros, prata. Um amor excessivo pelo dinheiro, pela prata. Nessa filargúria, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Cobiça. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Êxodo 20:17. Olha de quando vem isso daí. Há alguns que invalidam os 10 mandamentos pelo fato de nós hoje termos a graça. É pelo contrário. Quando se manifestou a graça, temos que atentar para os princípios bíblicos. A nossa sorte é que se a gente cumprir os 9 e cai um, no sentido de graça e de lei, a gente não vai ser culpado dos restantes, porque a graça está sobre nós. Mas ainda assim não podemos invalidar. Não podemos ainda deixar para lá porque estamos na graça. Se aqui em Êxodo 20, você está dizendo para você não cobiçar, é a mesma coisa que está dizendo aqui em Hebreus. O que diz? Seja a vossa vida sem cobiça, sem avareza. Consciência é o forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Então seja a vossa vida sem avareza, sem cobiça, sem desequilíbrio. Nós sabemos que Deus, quando o homem caiu, ele falou assim: agora você vai trabalhar e com o suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Não foi até, de certa maneira, uma sentença ruim. Porque
Nós lemos em Eclesiastes que não tem nada melhor do que comer, beber e gozar dos bens dessa vida, que é o fruto do seu trabalho, que isso é um dom de Deus. Então nós podemos comer, beber, pagar as contas, estar tudo em dia, como por obrigação também, tem que estar tudo certinho, tudo beleza, mas não podemos, e ainda mais por causa dos exemplos, nós vimos isso, que tanto na vida de Jesus como dos apóstolos, não teve nada semelhante à avareza, à cobiça. O apóstolo Paulo trabalhava como fabricante de tendas. O próprio Jesus era carpinteiro. Então eles trabalhavam para ter o sustento daquele dia, ou dos dias, ou da semana. E não para fazer o que está acontecendo hoje. Porque o que está acontecendo? Inverter os valores. Pegar esse versículo aqui de Hebreus e falava assim: vocês têm que viver mesmo com cobiça, vocês têm que cobiçar, vocês têm que conquistar, vocês têm que ter, vocês têm que, nessa de ter, de cobiçar, de ser rico com as riquezas dessa terra, tem feito com que muitas pessoas tenham se desviado de Deus, estando dentro da igreja. Com essa suposta promessa de que se o judeu teve, então nós somos povo de Deus, então nós temos que ter também. Isso é falácia. Isso é falsidade. Mas por outro lado, diz lá em Pedro, que quando fosse chegar os últimos dias, diz a Bíblia, diz Pedro, que vão fazer de vocês negócio. Está lá a palavra negócio. Quer dizer, Paulo vem e fala para Timóteo, bom é o lucro, mas com piedade. Uma vida entregue aos pés do Senhor. Com uma pessoa que está toda hora ali lendo a palavra, orando, jejuando. Isso é um lucro. Isso realmente é um lucro que te dá alegria. Aí vem Pedro e fala que no fim dos dias vão fazer da igreja negócio. E o que mais nós temos visto nos dias de hoje é negócio. Negócio no seio da igreja. Agora, por que o autor de Hebreus aqui deu essa instrução? Que a nossa vida tem que ser sem avareza. Ele começa ali: contentai-vos com as coisas que tendes. Isso é, estejam contentes. Quem olha os avarentos, os cobiçosos, quem olha para esse versículo aqui, acha que você tem que se conformar com a situação que você está. Isso é, se você está numa situação meio que dificultosa, meio que apertada, você tem que se conformar. Mas aqui não é isso que está explicando, está falando a Bíblia, o autor de Hebreus. Está dizendo para você ser feliz, estar contente. Isso é a mesma coisa que gratidão. Mateus 6, 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Quem está contente não anda ansioso. Não anda com aquela ânsia pela vida, quanto ao que há a vez de comer ou beber. Quem está contente, quem está feliz, quem é grato, não anda ansioso pela vida. Nem pelo corpo, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Aí Jesus vem e fala lá no Sermão do Monte: não é a vida
mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual que vale mais? Só que hoje inverteram os valores. Hoje as pessoas dizem que o alimento é melhor. E que você ter boas vestes, uma bela aparência, estar bem vestido, é melhor que o corpo. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos. Estejam contentes com o que você tem. Isso é, com o que você lutou, batalhou, com aquilo que você conquistou, com o suor do teu rosto até agora. Só que a alma, o ser humano, se ele não tem de fato a presença do Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, ele é um poço sem fim. Ele é um eterno insatisfeito. Porque vocês podem ver que aqueles que são ricos têm a mesma tendência. Quanto mais tem, mais quer. E vão fazer de tudo para tentar preencher isso no seu interior. Não basta ter um celular de 10 mil. Se surgiu de 15, de 20 mil, ele quer. E aqui em Filipenses 4, 11 e 12, ninguém lê esses versículos. É mais fácil falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É lindo falar, é verdade. Podemos sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas olha o contexto onde Paulo fala isso. Olha onde ele apresenta essa situação do posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, os versículos de 11 e 12, ninguém fala, ninguém sabe, ninguém cita. Porque é mais fácil, é mais curto, talvez, o versículo, citar o posso todas as coisas que me fortalecem. Mas olha a lição que Paulo traz aqui, no mesmo princípio de você estar contente com o que tendes, com o que você tem até agora. Digo isto, não por causa da pobreza. Que Deus nos dê graça, que Deus, de fato, de uma maneira, do jeito dele, nos ensine isso. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Porque aprendi, Paulo, e não é pelo fato de eu estar sendo repetitivo, porque onde Paulo escreveu essa carta, ele estava dentro de uma prisão, ele estava aprisionado. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12: tanto sei estar humilhado. Se me humilham, se me botam para baixo, não me importa. Tanto sei, eu sei o que é estar humilhado. Eu sei o que é estar para baixo. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é estar só. Eu sei o que é estar abandonado. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Paulo sabia exatamente das duas coisas. Sabe das duas coisas. Sabe estar humilhado e sabe estar exaltado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, já sou experimentado. Tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Depois que ele fala tudo isso, ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele passou por isso daqui. Em Timóteo ele fala assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, não com pesar. Não, meu Deus, vai ter que ser assim. Puxa vida, não tem outro jeito, então vamos lá, tem que ser dessa maneira. Não, é com contentamento, com alegria, com gratidão. Por quê? Porque nada temos trazido para o mundo. O que a gente trouxe? De tudo que nós conseguimos até agora, o que a gente trouxe?
para essa terra, para esse mundo. E se a gente se fosse, até que Jesus volte, chegar o nosso dia, o dia de nós morrermos, nem coisa alguma podemos levar dele. A ideia dos avarentos, dos cobiçosos, dos ricos, daqueles que não são ricos para com Deus, são ricos para as coisas dessa terra, eles têm essa mente, eles acham que quanto mais eles tiverem, eles vão poder levar isso daqui. Eles acham que, hoje em dia, né, caixão, antigamente se jogava os corpos em sepulcro, cavava um buraco e jogava lá, entendeu? Mas hoje, nos nossos dias, usa-se a expressão que caixão não tem gaveta, e é verdade. Mas fora os jargões, os jargões desse século, eu prefiro ficar com a Bíblia. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Da mesma maneira, igualzinho eu como escritor de Hebreus fala, estejam contentes, não sejam cobiçosos, não sejam avarentos, não sejam desenfreados. Por quê? Estejam contentes com o que tens. Mas por que eu tenho que ser? Por que eu não... eu não tenho que levar essa vida de ter as coisas. Preciso ter. Seja grato com o que você tem. E é aqui que começa, amados. É aqui que começa a ênfase que o autor de Hebreus está dando aqui para esses irmãos, que é um motivo maior para que você não seja avarento, para que você não seja uma pessoa de cobiça, para que você seja uma pessoa grata e contente com tudo que você tem, porque ele fala aqui, ó, porque ele tem dito, ele quem? Os hebreus eles vinham sempre naquela linha de pensamento a respeito de Deus, do Senhor, de Javé, de Deus. Então ele, quando o autor colocou aqui, ele está falando de Deus. E ele veio trazer justamente as promessas que foram prometidas lá atrás, lá para Abraão, e a gente vai ver os exemplos aqui. Por que a nossa vida tem que ser sem avareza? Por que a gente tem que contentar com aquilo que a gente tem? Porque ele tem dito, ele quem Deus ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. De maneira alguma te deixarei. Deus, aleluia. A gente escuta aquela expressão, nunca diga nunca, mas aqui Deus está falando, nunca, jamais te abandonarei. Aleluia. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. E onde começou tudo isso? Com Jacó. Gênesis 28. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. O contexto aqui dessa palavra aqui foi quando Jacó saiu da terra e foi, se eu não me engano, para Padã Arã, e no caminho, no momento que ele foi se repousar, ele sonhou a escada de Deus. Quando ele acordou, ele falou assim, Deus está nesse lugar, eu não sabia. E foi nesse momento aqui, olha quanto tempo faz essa promessa. É por isso que o autor de Hebreus está falando aqui, seja a vossa vida sem avareza, contente, esteja alegre com o que vocês têm, porque ele tem dito, porque ele trouxe à memória dos hebreus essa promessa que Deus tinha feito a Jacó. Os judeus eles sempre falam, se a gente for ler em João, nós somos filhos de Abraão. Ok. Se vocês são filhos de Abraão, então vocês vivem sem avareza. Porque ele falou para Jacó, falou desde a época para Jacó, não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito.
Qual que foi a outra situação que ocorreu? Essa promessa da qual o autor de Hebreus está dizendo aqui que Deus não vai nos deixar. No momento em que Moisés passa o cargo para Josué. No momento em que Moisés declara, fala assim, ó, gente, logo eu estou indo embora, mas Josué vai ficar no meu lugar. Deuteronômio 31:6, esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Moisés trouxe essa promessa, Deus trouxe essa promessa através de Moisés, momentos antes dele ser tomado. E olha quanta coisa a gente aprende nesse versículo. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Aí lá para frente, em Josué, capítulo 1, versículo 5, diz o quê? Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Outra situação que ocorreu também no Antigo Testamento é que em Samuel foi justamente no momento em que o povo estava pedindo um rei. Isso é, se esqueceram de Deus. Não queriam que Deus fosse o rei deles. E pediram um outro rei. E que naquele momento o profeta Samuel falou assim, vem cá, vocês estão fazendo mal em pedir um rei. Em se esquecer de Deus como rei. Mas tudo bem. Deus ele não vai voltar atrás com a sua palavra. Aí no versículo 22 ele fala assim, pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome. Se as promessas de Deus têm chegado até nós, têm se cumprido até nós, não é por causa das nossas benfeitorias, é por causa que Ele zela pela sua palavra. O compromisso que Deus tem, antes de tudo, antes comigo e com você, é com a sua palavra. Queira você ter compromisso com Ele ou não, mas Deus vai ter compromisso com a sua palavra em fazê-la cumprir. E olha que interessante, pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos povo. Ainda assim, Deus ele se intervém e fala, não importa, ainda assim vou pegar vocês, vou fazer de vocês o meu povo. Em Crônicas, 1 Crônicas 28:20, Davi dando as instruções a Salomão a respeito do templo. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Isso é, em momento algum, Deus não vai desamparar a gente. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Versículo 6, assim, com ousadia, com coragem, afirmemos confiantemente, aleluia, o Senhor é o meu auxílio. Glória a Deus. Aleluia. Olha a ênfase que o autor está dando aqui, que ele está dando aqui no sentido de confiantemente. Foi falado aqui agora há pouco, fui moço, Salmo 37, versículo 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Um outro versículo clássico, de que Deus é conosco. Isaías, capítulo 41, versículo 10, não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Diante disso, o que a gente tem que fazer? É o que Hebreus está falando aqui, ó. Afirmemos com ousadia, com coragem: o Senhor é o meu auxílio. O Senhor é o meu auxílio. Salmo, versículo 1 e 2. Olha quantos atributos de Deus tem aqui no Salmo 18, como em toda a Bíblia, mas nesse que eu vou ler aqui para vocês, a respeito da pessoa de Deus. O Senhor é o meu auxílio. Eu te amarei do coração. Ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmo 40, 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Salmo 54, 4. Eis que Deus é meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Salmo 115, 11. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão, confia no Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Salmo 118, 7, 8, 9. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. É o que o autor está trazendo aqui também, ó. Se você for ver, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá? Ele pergunta, ele faz uma indagação. Que me poderá fazer a carne, conforme a versão? Que me poderá fazer o homem? Que pode me fazer o homem? O Senhor é o que está comigo, Ele me auxilia. Jesus falou assim: não temam, isso é, não tenham medo. Que pode fazer o homem? O homem não pode fazer nada. Antes vocês têm que temer, ter respeito, ter reverência com aquele que não só mata o corpo. É esse que eu tenho que temer, com aquele que não somente faz o corpo reduzir ao pó, mas que lança tanto o corpo como a alma no inferno. É esse que eu tenho que temer. Então não tenho que me temer o que pode me fazer o homem. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo. O homem às vezes pode até matar o corpo, mas Deus mata o corpo e mata a alma. É esse que eu tenho que temer. Reverência. Por quê? Porque a presença dele é que faz toda a diferença. No momento em que o autor ele trouxe essa promessa do Antigo Testamento de que maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, é aí que eu tenho que ter coragem, firmeza, ousadia em dizer, que eu tenho que ter ânimo em dizer que o Senhor é meu auxílio, que Ele é o meu ajudador, e que diante disso eu não tenho que temer o que possa me fazer o homem. É por isso que nós, como igreja, não temos que ter uma vida com avareza, com essa cobiça.
que se você for buscar fundo os sentidos dessa palavra de avareza, cobiça, concupiscência, você vai chegar a coisas tremendamente horríveis e tenebrosas. É por isso que Paulo falou assim, que alguns se transpassaram com muitas dores. Tem toda sorte de pecado, todo azar de pecado, todo tipo de pecado envolvido nessas questões de avareza, de luxúria. Você pode ver que essas coisas não combinam muito com aquilo que é filho de Deus. Ter uma casa luxuosa, ter um carro luxuoso. Ainda que Salomão não se vestiu com alguns lírios dos vales. Os lírios dos vales eram mais bonitos do que toda a glória de Salomão. Ainda que viesse assim, porque essas coisas vão nos afastar de Deus. Porque senão Deus tinha falado exatamente o contrário. Deus tinha colocado ouro e prata aqui. E olha que Deus fala em Ageu que minha é a prata e meu é o ouro. Mas por quê? Para que Deus ele dá ênfase à presença dele nas nossas vidas. Se a igreja perder a presença de Deus, perdeu tudo. Por isso que confiantemente ousemos dizer, Ele é o nosso auxílio. Não vou temer o que me possa fazer o homem. Se pegar toda a riqueza, toda a luxúria, todas as coisas lindas, bonitas e maravilhosas deste mundo, não pode chegar a querer tentar comparar com a riqueza e a glória do Senhor. E isso nas nossas vidas. Então que o Senhor nos leve a uma vida de piedade, a uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, da sua presença. Que o Senhor nos dê graça para que não aconteça nos nossos corações de termos um coração avarento, mas sim um coração grato. Porque o Senhor ainda vai nos dar as condições de não somente fazer com que Ele fez, que a gente conquistar o que conseguimos até agora, mas de conquistar ainda mais. É Ele que está no controle, é Ele que dá graça. Isso aqui já está de bom tamanho para mim, nunca jamais te abandonarei. Eu não estou só, eu posso estar só fisicamente, mas ainda assim não estou só. O Senhor está comigo, Ele é o nosso auxílio.